E todo mundo fala muito de talento, mas talento sem território fértil não desenvolve e não acontece nada com esse talento. Ele morre do jeito que ele nasceu. Sim. A arte salva, gente. Se tem uma coisa que salva nessa vida é arte. Tem essa coisa do tempo digital que dificulta muito a galera entender o processo, entender que vai ter que ficar algumas noites mesmo sem sair para poder conquistar alguma coisa. Sabe? E esse conquistar não necessariamente precisa ser bem material. Existe realização pessoal ainda. Será que as pessoas ainda já sentiram essa sensação de você conquistar alguma coisa que você quer? Entender uma coisa que você queria aprender? A gente precisa voltar nesses prazeres. Esses prazeres também estão no tempo digital. Como é que você faz essa juventude querer ser outras coisas para além de ser rico? Porque ser rico não é profissão, sabe? Eu acho que a gente precisa... precisa falar, né? Um discurso que vem ganhando força nos últimos anos é que de faculdade não dá futuro. Mas os filhos dos super ricos estão fazendo faculdade, as melhores faculdades, os melhores cursos. Eles estão estudando e se preparando, mas aí eles querem que a grande massa não faça. Para continuar sendo mão de obra barata. Primeiro que empacotaram o empreendedorismo como um produto, né? Para resolver uma questão que é do nosso tempo, do Estado brasileiro, da sociedade, do mundo, que é falta de trabalho, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, empacotaram como um produto para dizer pra gente assim, não liga não que você não tem trabalho, mas não. No futuro não haverá trabalho, todos serão empreendedores. Essa é a campanha que tá rolando aí. E você trouxe esse primeiro ponto, né? Que é o estudar. Que é o procurar entender. E eu acredito que os jovens hoje também, alguns, têm essa dificuldade de acesso a esse conhecimento e o debate ele é raso no empreendedorismo. Fala, pessoal! Estamos começando mais um Foco Certo Cast. Eu sou a Laís, host aqui do nosso bate-papo. Não tô sozinha, tô aqui com o Lucas Medeiros, nosso co-host. Salve, galera, é um prazer estar aqui de novo, vamos que vamos. Boa, e hoje o bate-papo vai ser sobre futuro, empreendedorismo, representatividade. Gente, é muita coisa boa, mas assim, quem é que vai falar sobre tudo isso pra gente, Lucas? A nossa convidada de hoje veio diretamente do Rio de Janeiro para gravar com a gente, tá? Ela é conhecida como Preta Comunicóloga, daqui a pouco vamos perguntar para ela sobre esse vulgo. Ela é mobilizadora social e consultora em diversidade e inclusão, atuando hoje na Rede Globo. Ela é conhecida também pela sua atuação antirracista e por usar a comunicação para construir pontes entre diferentes grupos. Importante para o nosso papo de hoje, né, Laís? Com certeza. Ela também cofundou a iniciativa Pretaria.org, conhecido como Coletivo Pretaria, e atua há vários anos como consultora já na Rede Globo, né? Além disso, coordena o Canal Preto e o projeto de comunicação Afro Presença, ambos do Ministério Público do Trabalho. Quem será que é? Nossa, gente. Estão acompanhando aí, né? Aguenta que vem. A trajetória dela rendeu muito reconhecimento na área de equidade racial e empreendedorismo social, que daqui a pouco a gente vai descobrir o que é isso. Participando também de movimentos como o movimento Black Money, que visa desenvolver o ecossistema afroempreendedor no Brasil. E para falar de tudo isso aqui com a gente, por favor, uma salva de palmas para Catiuxa Watuzzi. Que apresentação, hein? Cheguei. Chegou. Moral. Obrigada, gente. Tô super feliz. Obrigada pelo convite. Adoro falar sobre esses assuntos, né? E com gente que está interessada em trocar ideia, né? Em expandir, pensar, refletir, né? Sobretudo falar de futuro, que para mim é falar de hoje. Não é falar de nada além do que falar de hoje. É isso, né? Acho que para chegar tá bom. Boa, muito bom. E pra gente começar esse bate-papo, antes de falar de toda a parte de carreira e sobre futuro, quem que é a Catiuxa? Fora dessa carreira toda. Bom, vou falar de mim, que eu não falo de mim em terceira pessoa, não sei fazer isso. Eu vejo que tem umas pessoas, né? Fulana, não, eu aqui sou filha de uma mulher negra muito forte, Gessi, né? Dona Gessi, pros íntimos é Dona Gessi. Minha mãe é uma mulher muito forte, então, assim, acho que ter crescido, né,
primeira coisa, crescer no lar de uma mulher, mãe solo, mulher negra, na cidade do Rio de Janeiro, que nasceu na década de 60, que foi para a Zona Sul, saiu ali da Zona Norte, foi sozinha para a Zona Sul, muito novinha, com 18 anos, ela conta essa história, um cobertor e um rádio, e foi morar sozinha e tal, e enfrentou um monte de coisa. Eu acho que já começa daí a falar um pouquinho de mim, assim. E também bebendo muito na fonte dos meus avós, que, assim, a rede da minha mãe, né, hoje se fala muito, como é que a mãe dá conta, né, da tal da rede de apoio. A rede de apoio da minha mãe, que na verdade era a rede de sustentação mesmo ali, eram os meus avós, a minha bisa e o meu avô. E a minha bisa é essa mulher rezadeira de quintal, de chá, de plantas e de cura, né, e de falar das humanidades de um lugar, assim, muito puro, muito genuíno, né, assim, não é uma pessoa que acessou escola, uma mulher que morreu analfabeta. Meu avô, já por outro lado, é um homem que vai ser letrado com 18 anos, ele chega até os 17 analfabeto, e aí chega no Rio, entra no exército. Então, todas essas histórias, o meu avô, quando eu fui já ali com 10 anos de idade, fui fazer o meu primeiro concurso, né, que é aquele para escola, os colégios tipo Pedro II, Aplicação, que são as escolas federais, elas fazem concurso, né? Se você não entrar por sorteio, quando você é bem pequenininho ali, né? Hoje é o que a gente chama de ensino fundamental, você vai ter que fazer uma prova, né? Então, eu fiz essa prova e aí o meu avô, na hora que eu estava me preparando para estudar, meu avô fez um livro. Então, assim, meu avô é esse cara que vai ser letrado com 18 anos e com 30 e pouco ele já era professor de matemática, ele já escrevia livro de xadrez. E quando eu chego, né, chego nessa família e aí me torno neta e tudo mais, ele já era um cara, assim, muito respeitado, muito culto, assim. Então, ele era muito inteligente. Eu considero ter nascido num lar de duas genialidades para mim, assim. A da minha bisa, nesse lugar das sabenças ancestrais, e do meu avô, desse conhecimento mais, assim, técnico, né, que a gente considera o conhecimento. Eu considero os dois, duas genialidades de conhecimento, mas de fontes de saberes diferentes, assim. Acho que é daí que começa a minha trajetória. E aí, nascendo num lar como esse, não tinha como eu não ser uma pessoa desde sempre interessada por sociedade, interessada pelas pessoas, interessada por entender os desequilíbrios todos. Por que uma pessoa chega na escola vinda lá de Petrópolis pegando 4 ônibus e por que a outra tem motorista e o carro para na porta? Por que alguém não tem uma casa para poder estudar, não tem luz, não tem, sabe? Outra pessoa tem toda a infra, ainda tem uma pessoa que vai lá e serve um misto quente de tarde com Nescau. Né? Porque é isso, assim, Brasil, a gente o tempo inteiro está sendo, se a gente estiver atento e observar, sobretudo a gente que teve acesso à educação, a gente vai ver isso o tempo inteiro. Eu não consigo, assim, eu vim na estrada e aí eu venho conversando com o Vitor e tal, como que a gente vai vendo as pessoas na rua, né? E o que cada pessoa ali está carregando uma falta de acesso, né? Essas pessoas, eu digo essas pessoas que perambulam, não é a pessoa que está na rua ali porque está fazendo alguma coisa. As pessoas que perambulam na estrada e que perambulam nas grandes cidades, né? Elas perambulam por causa de um sistema que exclui mesmo, que tira elas, né? Então, assim, isso tudo eu não consigo. Você vê que eu estou só me apresentando, eu estou tentando chegar na conversa e eu já começo a falar de exclusão que eu não deveria, né? Era só para me apresentar. Mas, assim, para vocês verem como isso é a minha essência, assim. Desde 10 anos, depois que eu entrei para o Pedro II, aí eu encontrei território fértil, porque também é isso. Eu acho que isso é um dos grandes pontos, assim, que todo mundo fala muito de talento, mas talento sem território fértil não desenvolve e não acontece nada com esse talento. Ele morre do jeito que ele nasceu. Sim. Então, eu encontrei território fértil no Pedro II. Dom Pedro II, para quem não conhece, é o quê? É um colégio federal, público, que você entra com esses acessos, ou por concurso, ou porque você participou de sorteio, porque as vagas são muito pouquinhas. Entendi. Então, abre uma média ali, abre para o ensino fundamental 10 vagas, aí você tem que ser sorteado. Entendi. Aí milhares de pais e mães vão lá, tentam sorteio, se não consegue, tenta essa outra etapa, que é a prova, quando a criança faz ali 9, 10 anos. E aí é isso, é concurso mesmo, é tipo um vestibular, é pai e mãe chorando, com criança chorando, filas enormes, a prova é no Maracanã, então é tudo muito assustador para uma criança, né? Sim.
E faz isso, as pessoas fazem isso porque não tem educação de qualidade, né? De graça, né? Então, assim, os pais que têm essa intenção de colocarem os seus filhos numa boa escola, eles vão lutar para colocar onde for possível, né? Que eles possam estar ali. Porque só o outro custo, porque tem o outro custo, né? Do transporte, da alimentação, né? De tudo isso que a gente não põe na conta. Exato. E isso também faz com que as pessoas vão para a escola ou não vão para a escola, né? Então, assim, esse é o meu começo, assim, ali. Ali eu começo a pensar em sociedade, ali eu começo, eu acho que a me posicionar como um ser político, assim. Eu não me vejo de um outro jeito que não seja questionando, sabe? E quando eu falo político, não é sobre partido político. É político no sentido de olhar a cidade, me olhar como parte de um coletivo. Sim. Me olhar como parte de uma comunidade. Entender que, assim, se você joga um negócio ali no chão, aquilo ali vai interferir na minha vida. Se você suja a praia, eu amo praia. Você vai interferir na minha vida. Então, assim como eu interfiro na sua, com todas as minhas ações, sabe? Sim. Então, esse senso eu tive muito por essa casa que eu nasci, assim. Que ao mesmo tempo que eu tenho um cara muito culto, mas que só pôde estudar a partir de determinada idade, que passou fome. Então, assim, as noções de falta estavam muito vivas na minha casa. Então, e ao mesmo tempo, a educação permitiu que a minha casa fosse uma casa de reflexão sobre essas realidades, sabe? Então, o tempo inteiro a gente estava conversando sobre a vida, sobre por que essas coisas acontecem, como é que a gente muda isso, sabe? Então, eu nasci numa família muito questionadora e eu acho que isso me levou a ser uma pessoa questionadora e já ter essa consciência social muito nova. Então, é isso. Chego no Pedro II, encontro o terreno fértil e aí eu começo. Sou representante de turma, sou representante de não sei o quê. Daqui a pouco eu tô no palanque discutindo com o vereador porque a escola isso, porque a escola aquilo. Aí Que tem massa. greve na escola, eu tô envolvida na greve da escola. Então, é isso. Eu sou essa. E assim eu chego na faculdade, assim eu saio da faculdade. Então, até hoje eu faço as minhas lutas, mas eu faço as minhas lutas, claro, a gente vai ficando mais velha. A gente vai entendendo que determinadas coisas a gente não consegue no grito, a gente tem que negociar. A gente vai entendendo essa palavra que é negociação, que a gente pensa que só vale para dinheiro, mas ela vale para a vida. A gente precisa negociar da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Exato. Então é isso. Acho que hoje, mais consciente disso, de que não dá para ganhar o tempo inteiro, não dá para gritar o tempo inteiro, a gente precisa conciliar, tem que saber recuar, tem que saber ouvir. Aí eu vou, sabe, acalmando Perfeito. esse espírito. Quanta coisa aí. Você trouxe muitos pontos ali, não só da parte financeira, mas essa estrutura familiar também, com falta, com ganhos depois de muito tempo. E eu imagino que isso também emana uma energia significativa. Até quando a gente não tem, a gente vai ter que criar essa energia para continuar nessas discussões. E onde que você recarregava essa energia? Era nesse espaço da família? Era nessas lutas que você se colocava? Onde você recarregava? Acho que momentos também diferentes, né? Quando eu era criança, eu não tinha essa consciência de que isso vai arrancando pedacinhos da gente. Eu tinha já as percepções de coisas muito ruins que iam acontecendo comigo. Tanto por esse histórico da minha família, né? Que eu tô falando aqui da parte boa, mas tem muita coisa ruim que vai acontecendo com uma mãe negra solo na Zona Sul do Rio de Janeiro. Tem muita coisa ruim que vai acontecendo com um senhor de idade negro que chegou nessa cidade com 18 anos e que passou fome, que tarará, tarará, tarará. Então, muita coisa ruim atravessou essa família também. Então, como você falou, perdas e ganhos. E novinho, pequenininho, a gente não tem essa noção e a gente não sabe equilibrar. Tô perdendo aqui, mas tô ganhando ali. Então, eu acumulei também muitas dores, né? De ser uma menina de cabelo crespo, uma mulher negra, de pele clara, que na época era uma menina negra, num bairro e numa escola que não tinham crianças negras. Então, eu estava ali como... Eu era o ETzinho da sala de aula. E talvez por isso também me politizei muito cedo, porque foi com a minha fala que eu fui garantindo o meu lugar. Sabe? Que eu fui garantindo respeito. Então, desde muito novinho, eu precisei garantir respeito. Aí tinha o meu nome, que o meu nome já era um motivo, meu nome é diferente. Catiuxa Vatuzzi, o que é Catiuxa Vatuzzi? Aí todo mundo... Aí ninguém conseguia falar, e aí junta com esse cabelo, e esse nariz, e não sei o quê. E aí vai indo, baixinha, gordinha. Então, tinham vários atributos, né, de exclusão, que é isso, atributos de exclusão, que me colocavam, como criança, num lugar muito, sabe, eu tava sempre na defesa. E isso constrói um tipo de infância, né? Um tipo de infância que, ao mesmo tempo que era
aglutinadora, porque quando eu estava nesses espaços eu procurava falar para defender grupos, ao mesmo tempo em casa eu era muito reclusa e muito sozinha. Porque eu estava carregando isso tudo para mim. E eu não sabia lidar, eu era muito pequena. Então, eu fui levando até um tempo que, assim, aí eu fui... Como eu vou ser super real, eu não sou a pessoa da terapia, eu tô de frente pra uma psicóloga... Sem pressão, sem pressão. Fique em paz. Dizendo que não sou a pessoa da terapia, mas não sou a pessoa da terapia porque, culturalmente, pessoas negras no Brasil... Não acessam. Da idade que eu tenho, da idade que a minha mãe tinha, não acessam terapia, não tem isso. A minha mãe dizia assim, toma uma Coca-Cola. Toma um mate, que passa. qualquer coisa do gênero. Toma um mate, vai ver televisão, abre a janela, vê o sol, qualquer coisa. Minha avó, minha bisa, qualquer dor resolvia com as plantas e com reza. Então, eu tinha esses caminhos, sabe? Esses caminhos me ajudavam. O meu avô me ajudava muito porque o meu avô, ele tinha... Uma sensação e uma percepção de arte muito boa. Então, tinha sempre... Eu chegava na casa dele, estava vendo ópera. Então, ao mesmo tempo que tinha essas coisas, tinha essas conversas mais difíceis, tinha muita arte. Meu avô estava sempre cercado de muita arte. Então, isso vai te dando... Hoje eu sei que essas coisas me ajudavam, né? Te deu repertório, né? Me ajudavam. E eu sei que talvez eu esteja também ali relacionada com audiovisual e misturando um pouco diversidade com comunicação, com cultura, porque eu vim também dessa casa que a arte estava sempre por perto. E a arte salva, gente. Se tem uma coisa que salva nessa vida é arte. Música, livro, sabe? Dança, teatro. E o Pedro II tem isso também. Entendi. Tem isso de muito bom. Que é isso. O que é a boa escola, né? A boa escola, as pessoas pensam que é aquela que faz você passar no Enem. E não é. A boa escola é aquela que te dá repertório. Constrói cultura, né? É a que te dá repertório, sabe? Ela é a que te ajuda a pensar. É a que te faz refletir mais profundo. Exato. Quem faz reflexão superficial é porque não tem estímulo para fazer reflexão profunda. Se a sociedade toda é preparada para acordar 4 da manhã, entrar no trem, andar não sei quantas horas por dia para chegar no trabalho, trabalhar 10, voltar mais 4 horas, né? E entender que lazer é você ligar a televisão e ficar preso ali sentado mais tantas horas, se isso é vida... Se isso é ensinado como vida, como é que você vai fazer o ser humano refletir profundo? Se ele for refletir profundo, ele não vai concordar com isso, gente. Exato. Você comentou que você era muito pequena, né? Mas vivendo esse tanto de coisa, o que aconteceu que fez você virar a chave de não, agora eu tô tendo a noção que tá pesado e isso tá me pegando? Eu tive um ano na minha família que muita gente faleceu, né? No mesmo ano, assim. Então, dá aquela chocada na vida, assim. Sim. Aí foi o ano que eu tava fazendo economia, larguei a economia, fui fazer comunicação. Falei, não, agora eu quero fazer o que eu quero fazer. Porque eu tô vendo que a vida vai embora assim, né? Uma pessoa foi por doença, a outra pessoa por velhice, mas a outra não foi. Então, 3 pessoas assim, foi um primo meu muito novo. Então, tudo ali... Aí eu falei, gente, tem que movimentar, tem que fazer alguma coisa. E eu sempre tive essa coisa da arte, como eu tô falando. Eu cantava, então no Pedro II eu também fazia parte de coral. Ao mesmo tempo que eu tava sabe? A arte sempre esteve perto. Então, acho que nesse momento que eu vi muita morte de perto, o meu padrasto com câncer em casa e tal... me deu um alerta, assim, sabe, tem que fazer esses movimentos é bom, mas esses movimentos machucam, refletir muito sobre as coisas é bom, mas também tem que tem que segurar um pouco a onda, porque se a gente ficar assim, você não vive, se você ficar... Porque ali não tem comida, aqui tem, ali tem luz, aqui não tem, aqui não sei o que, você não vai... Você pira. Você pira, porque é feito pra pirar mesmo, né? Então, acho que foi ali, e dali eu comecei uma busca muito profunda, tanto da minha ancestralidade, quanto uma busca da minha espiritualidade também. Porque a gente tem também uma ilusão, assim, hoje eu tenho cada vez mais... Cara, eu ouvi uma pessoa recentemente, que eu vou lembrar o nome, uma intelectual super importante, ela falou assim, cara, os maiores cientistas estão chegando à conclusão que a gente precisa... Não é sobre qual a religião que você vai seguir, isso aí é uma outra questão, que envolve política, envolve valor, moral, uma outra coisa. Que a gente precisa entender o corpo humano como essa parte física e essa parte... que é sensorial, tarará, tarará, mas tem uma parte que é transcendente mesmo. E que existe, que é a espiritualidade. Que é você entender de onde você para, assim, e que é o que você falou, abastece, assim, sabe? E aí eu transitei um monte de religião mesmo, eu não estava bem.
E aí não tive esse apoio da terapia, porque culturalmente não era para onde eu ia buscar ajuda, apesar de ter passado rapidamente por umas psicólogas assim que foram aparecendo, mas não consegui criar vínculo. E aí, essa busca na espiritualidade, eu passei pelo kardecismo, eu passei pela Umbanda, eu passei... a Igreja Católica já fazia parte, que é aquela coisa cultural também, que antigamente era a Igreja Católica. Hoje eu acho que é mais a Igreja Evangélica, mas na minha casa ainda era a Igreja Católica, então eu fui ali na Igreja Católica, não sei o quê, mas não foi em lugar nenhum. Aí fui pro budismo, e aí no budismo eu consegui dar uma acalmada, sabe? Porque não tinha tanto aquela coisa, eu muito questionadora, toda religião que me apresentava uma explicação mal colocada para eu ter que contribuir financeiramente, ela imediatamente tinha a minha repulsa. Eu também estou sendo super transparente. Respeito todas as religiões, acho que tem que contribuir, porque tem lá o templo, tem o ar-condicionado, tem tudo, mas eu questiono muito a forma, eu questiono a quantidade de contribuição que você tem que dar, eu questiono que a pessoa se sinta pressionada a fazer isso, porque você não tem, você vai tirar, né? Você tá indo ali procurar Exato. Enfim, são outra que conversa. A Catiuxa tem uma coisa que a gente gostaria que todas as pessoas que nos ouvem, a juventude, trabalhador e estudante tem, que é essa coisa de perceber o seu lugar no mundo, sabe? Desde cedo, principalmente. Porque a gente fala muito de conhecimento aqui, de faculdade, de curso, de coisas, de especializações que vão te ajudar com uma carreira, com uma vida, mas essa coisa de se perceber e de ser politizado desde sempre, de perceber de onde você veio, para onde eu vou, quais são os caminhos que eu tenho que trilhar, quais são as coisas que eu tenho que driblar também, por conta de quem eu sou, sabe? Eu acho que essa visão e essa construção, que se dá por inúmeras maneiras, fora dos cursos, né, também, é o que a gente gostaria que todo mundo tivesse um pouco, né? Porque eu aposto que isso ajudou você a ser uma grande comunicóloga, ajudou você a desenvolver os movimentos que você faz parte hoje, né? Não, tenho certeza, acho que é isso. É composto um pouco dessa casa, composto dessa escola que me permitiu ser uma pessoa que questionava e ninguém me parava no questionamento. As pessoas iam comigo no questionamento, né? Eu acho que isso acontece muito com as crianças, com os adolescentes, com os jovens mesmo. É questionar e não ter resposta. Chega uma hora que a resposta é porque eu quero e para ali, né? E aí você começa a virar... Esse é um mecanismo de controle, né? Que funciona ali, né? Claro, não estou julgando pai e mãe, quem sou eu para julgar pai e mãe? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, conforme a gente vai mergulhando, vai estudando mais, a gente sabe que esse mecanismo de controle, ele é um trava-criatividade, trava-inovação. É porque eu quero, acabou a mudança que o mundo precisa, né? Às vezes você está ali interrompendo o processo de um engenheiro amanhã e não sabe, porque você precisa ir até onde você sabe. E chegar no momento e dizer para ele assim, eu não sei por quê. Mas aqui é não, nesse momento. Talvez essa fosse uma resposta um pouco melhor. Eu não vou entrar nessa também, porque pai e mãe vai querer me matar. Vou entrar numa agora, de eu falar... Não, mas assim, porque você precisa deixar um lugar que tenha brecha para o ser humano criar. Eu acho que a gente está nesse momento aí, inteligência artificial, não sei o que é maneiríssimo. Eu tenho ainda muito receio, porque eu acho que a gente não passou bem ainda da rede social. A gente não sobreviveu à rede social. Entendeu? A gente está se lascando ainda na rede social. Todo mundo com ansiedade, todo mundo tentando entender ainda como é que esse negócio funciona. E já vem outra linguagem, porque é uma linguagem que vai mexer na nossa cultura bruscamente, já está mexendo, né? E a gente ainda não entendeu uma etapa. Como é que a gente já está na etapa 1001, né? Nem na 2, né? Porque acho que inteligência artificial, entre uma coisa e outra, é um pulo assustador. Aí eu fico pensando a senhorinha que ainda precisa de apoio para ir no caixa eletrônico. Como é que ela vai viver nesse mundo? Porque não está tendo meio de caminho, entendeu? Enfim, mas eu acho que é isso. Tem que ter um lugar que a gente não use mecanismo de controle para intervir na criatividade, para intervir nas possibilidades do ser humano. Porque senão a gente vai viver num mundo muito... Tá tudo já estabelecido. Estéreo, né? Eu acredito que isso reflete muito nesse nosso processo de escolher para onde eu vou, como eu vou. E é uma dor também das pessoas que estão nos escutando e nos vendo. Pô, será que eu começo a comunicação e eu vou até o fim? Será que eu... E se eu sentir vontade de fazer outra coisa? Não posso, porque pelo controle, você começou uma faculdade, você tem que terminar essa faculdade, ponto, acabou. Como foi para você? Você seguiu já direto para comunicação? Sei que você comentou um pouquinho ali, mas nessa sua relação com a comunicação, o que foi passando ao longo dessa jornada, né? Passou a realidade de uma família preta, pobre.
Preciso de um que trabalho. virou... É isso, É isso. você precisa trabalhar. Então, você vai para a faculdade, de qualquer maneira, logo que acabar a escola. Eu tinha vindo dos Estados Unidos, eu consegui uma bolsa e fui para St. Joseph University, lá na Filadélfia. Aí eu cheguei no ano do vestibular. Então, eu já cheguei com aquela pressão. Você tem que passar esse ano. Você não tem chance de... porque eu cheguei numa de que esse ano não vou fazer vestibular. Acabei de chegar dos Estados Unidos. Tô falando mais inglês que português. Tô toda enrolada. Não tô entendendo nada. Minha cabeça tá, sabe, meio confusa. Não tem esse tempo. Você tem que passar esse ano. Você tem que escolher agora. Então, gente, é impossível. Eu não vim... A minha mãe foi uma pessoa que teve uma aptidão muito novinha. Ela também teve uma coisa de ter uma relação com os bichos, ali por conta do quintal da minha bisa, com as ervas e tal. E dali ela já falou, quero estudar bicho. E foi fazer biologia. Legal. Já nasceu... Tem pessoas assim, que nascem com essa coisa de quero fazer tal coisa e isso, vai... vamos. E acontece. Só que comigo não foi assim. Eu fui uma pessoa desses questionamentos. Ninguém sabia que direção dá para isso, como profissão. O que vai ser? Aí umas pessoas falavam, vai ser advogada, vai ser... Entendeu? Porque eu não também... O que são os cursos também que dão esse status, né? A gente falou disso no bate-papo isso, anterior, né? O curso é que dá isso. status, que dá posição social. E tinham profissões de garantia de estabilidade. Sim. A gente viveu esse tempo, assim. Hoje já... A galera que tá aí escutando talvez nem saiba o que é isso, mas existiam profissões que os nossos pais acreditavam e todo Exato. mundo acreditava. Não eram só os nossos pais, não. A sociedade acreditava que daria estabilidade financeira, que é o sonho da família média, da família ali pobre que consegue acessar a educação. É esse o sonho, que seu filho tenha estabilidade, que o salário caia todo mês na conta, né? Que ele tenha 13º férias. Era esse o sonho, né? Sim. Hoje eu acho que o sonho é um pouco diferente. Eu acho que a galera já tá sonhando ficar rico, porque a rede social deu a ilusão às pessoas que dá para todo mundo ficar rico. Fácil e rápido. O tigrinho também deu a ilusão que dá para todo mundo ficar rico, né? Sim. Esses jogos aí, que seja que for, de aposta. Então, assim, eu me perdi, economia. Aí fui fazer economia por essa pressão de ter que fazer o vestibular no mesmo ano, na hora que cheguei. Não foi por uma escolha. Foi porque, nessa coisa de fiz um teste vocacional no colégio, no Pedro II, aí o pessoal do Pedro II foi me ajudar. Isso, o Pedro II era maravilhoso, todo mundo ajudando. Aí eles me ajudaram para ir para os Estados Unidos, eles que me apoiaram, fizeram todo o processo junto com a minha mãe. E a mesma coisa na hora de fazer o vestibular. Aí eu fui lá, e aí eu não sabia o que eu vou fazer. Aí eles falaram, olha, você tem uma tendência muito grande a essas questões políticas, então você podia fazer ciências políticas, ciências sociais ou ciências econômicas, que estão na mesma área. Sim. Aí minha mãe fez uma pesquisa e falou, bom, ciências econômicas têm emprego. Pronto, Ciências esses outros sociais você deixa pra lá. e ciências políticas não dá, tem. não dá. Ela olhou assim, escopo de empresa. Pode O que a crer. empresa contrata? Empregabilidade. Algum cientista político? Não. Não. Cientista social também não. Então vai fazer ciências econômicas, entendeu? Então foi essa a minha escolha Sim. quando eu tinha 18 anos. Então eu fui lá, fiz o vestibular, passei na Federal Fluminense. Aí fui, quando aconteceu esse ano, que eu falei que a minha família teve esses episódios super dramáticos pra gente e tal. Eu falei com ela, sentei com ela pra conversar, falei, agora não vou mais fazer. Eu vou fazer o que eu quero. Você tava em qual ano da faculdade? Eu tava no 5º período. No 5º já? É. Faltava... Mas 3. assim, sofrendo, não querendo ir, cortando matéria. Ela não sabia, né, como é que eu montava a minha grade. Então eu fazia 2 aulas e Muito na minha cabeça. tô fazendo, eu tô fazendo economia, mas não tava fazendo. Eu tava ali cumprindo protocolo para poder atender. Já tava trabalhando com cultura na época, produzindo peça, produzindo espetáculo, produzindo um monte de coisa, fazendo coisas na área de produção. Enfim. Aí eu queria fazer, na verdade, produção. Como não tinha, e aí também ia ser um choque para minha mãe, muito fora da casinha, de economia para produção. Eu falei, não, comunicação, porque pelo menos também tem cargo nas empresas. Sim. Aí eu mostrei para ela, falei, mãe, aqui, ó, as empresas têm assessoria de comunicação interna, tem comunicação corporativa, tem não sei o que. Aí eu fiz todo um trabalho. Vou conseguir um emprego. Já tava na faculdade, já tinha mais articulação, entendeu? Aí já preparei um dossiê para ela, falei, não, aqui, ó, agora com comunicação eu vou conseguir um trabalho, não se apavore. Enfim, e aí eu fui para comunicação. Mas também foi todo um processo. Nesse meio tempo, a minha mãe tinha engravidado do meu irmão, que é temporão. E aí eu fui trabalhar com a minha mãe por causa de dinheiro na família. Vida de gente raiz, pé no chão, que vai sendo atravessada. E acho que
um pouco disso, assim, que eu fiquei pensando, assim, que essa galera que está nesse processo de ingresso, a não ser quem tem a vida muito estabelecida, com uma família com patrimônio no Brasil, né? Vive percalços, vive doenças, vive situações financeiras. Todas as famílias brasileiras vivem isso, né? Exato. A exceção dessas que a gente falou, que deve ser aí 2% da população. Então, acho que é isso, assim. A gente pensa, quando a gente faz essas provas Enem, vestibular, parece que é um divisor de águas, né? Que, de fato, assim, acaba sendo pela pressão cultural, pelos processos todos. Mas, ao mesmo tempo, hoje, assim, mais velha, tendo passado por um monte de coisa, a gente sabe que esse processo ele vai sendo atravessado, ele não é linear. E ele vai fazendo caminhos que você não imagina. Você tem que, claro, que traçar ali um objetivo e tem que ir nesse objetivo, mas a gente também tem que estar preparado para coisas que vão mudar tudo. E a vida é isso. Exato. Não é o que a gente vê na internet, é 10 passos para o sucesso, 3 passos para ganhar 10 mil reais em 2 meses. Isso não acontece. E eu acredito que aqui a gente já vai entrando nesse segundo bloco nosso, que é para falar mesmo dessa juventude que está escutando a gente, desse futuro profissional. Acho que até, por favor, vocês que já pegaram aqui, né, o negócio, o ritmo da Catiuxa. Então, já coloca seu comentário, já traz o que você tá achando também. Se inscreve no nosso canal, tanto no YouTube, no Spotify, para ir acompanhando esse bate-papo nosso. Porque agora a gente vai falar de juventude e futuro. Acho que você trouxe muito essa jornada e eu gosto muito de falar dessa questão do linear, porque não acontece. A gente pode ter um objetivo 1, 2 ou 3, mas a gente vai subir, vai descer, vai cair num buraco, vai ter que sair, né? E às vezes sozinha ou acompanhado de alguma forma. E isso traz muito a questão dos desafios iniciais. Então, assim, Catiuxa, o que você vê como os principais desafios dessa juventude? A juventude preta, a juventude brasileira, para conseguir ingressar nesse mundo? Pelo menos começar, sabe? Dar esse primeiro passo. Nossa, muita coisa, né? Assim, a gente estava falando de escola, a gente ficou um tempo aqui falando de escola. Eu acho que começa na escola, porque... Cara, eu fico vendo, assim, os professores, eles estão hoje extenuados, assim, eles não estão cansados, eles estão extenuados. Assim, é para além do cansaço. Não tem mais energia para chegar numa sala de aula, sabe? E isso vai contar muito nesse aluno que vai querer ser alguma coisa lá na frente ou não querer ser nada. A gente veio aí de um monte de dados sobre geração neném, né? E agora tem essa coisa dos sem futuro, né? Hoje que não acreditam no futuro, ou uma juventude uberizada no trabalho, que significa uberizado, né? Esse trabalho que a empresa, ela detém a estrutura, ela detém o dinheiro e não te dá estrutura mínima para trabalhar. Você não tem uma relação trabalhista com ela. Você tem uma relação como se você fosse uma outra empresa, sendo que você é sozinho, né? Com um objeto que, na verdade, você está devendo, tentando pagar as suas contas, fazendo uma conta de menos. Sim. Então, assim, é isso que é uberização, assim, fazendo um resumo muito mal feito, assim. Sim. Essa coisa, assim, também, hoje, Ministério do Trabalho em risco, uma série de coisas acontecendo, fora toda a questão do clima, que a gente não pode tirar da mesa, fora toda a questão das guerras voltando, fora um monte de coisas que estão acontecendo, que é muito difícil, eu imagino, ter 18 anos hoje, olhar pra frente e pensar, esquece aquela conversa que a gente estava tendo antes sobre empresas que dão estabilidade financeira. Esquece isso. Esse tipo de futurologia não dá para fazer. Não dá para fazer. Acho que cartomante vai fazer melhor do que a gente aqui tentando prever que profissões serão essas que vão dar dinheiro. Acho que nunca alguém pensou que ligar um celular, uma câmera de frente, né, ia dar dinheiro. Ninguém nunca pensou que isso poderia ser uma forma de renda. E hoje estão se pensando aí em mecanismos de registrar esse tipo de profissão e tal, não sei o quê. Mas o mecanismo para tirar um impostozinho desse povo também, né? Isso aí não tenha dúvida, porque eu não estou vendo também um jeito de dar a estrutura. Criar uma escola, né? Pensar nisso como um modelo também de educação. Exato. E tal, enfim. Não estou vendo porque isso. É uma juventude que, nas pesquisas mais recentes, mais da metade da juventude falou que gostaria de ser influencer, né? Como carreira. Gostaria de seguir isso de alguma forma. Mas é muito nessa coisa imediatista, né? Muito esse tempo digital. A gente está vivendo nesse tempo digital e pensar futuro nesse tempo digital é desafiador, porque pensar futuro no tempo digital não é para daqui 10 anos. Pensar futuro no tempo digital é daqui 10 segundos.
Sabe? Isso é impossível. Se a gente não planejar, a gente não vai ter futuro mesmo, assim. A gente tá trabalhando para não ter futuro. Então, bora todo mundo. Entendeu? Bora entrar nessa de não tem futuro e vamos... Qual vai ser a próxima trend que eu vou participar isso. e eu vou conseguir ter uma visualização, né? Se a gente ficar no tempo digital o tempo inteiro, né? A gente vai comendo etapa, não vai passando pelos processos que precisa passar, que é isso que a gente está falando. Passar por um monte de dores, sabe? Entrar numa faculdade que você não estava gostando, isso é processo. Para poder hoje bater esse papo aqui com vocês, assim, sabe? Para poder chegar numa sala com um monte de diretores importantes e conversar também sobre futuro. Sim. Precisa de ter vivido muita coisa, precisa de ter bagagem para fazer isso, assim. Aí, sei lá, claro, vai ter aquela pessoa que vai abrir a câmera para não dizer nada e vai ser engraçado e vai engajar e as pessoas vão achar isso legal e isso vai virar dinheiro, mas essa carreira dessa uma pessoa, para mim, ela é equivalente à carreira de um jogador de futebol. Você tem 2.000 que sabem jogar, você tem 200 que conseguem acessar um time de várzea e você tem meio que acessam uma grande carreira. Sabe? E num universo de 250 milhões de pessoas. Sim. Então, assim, não dá, é irreal ficar acreditando nisso, assim. Coletivamente, a gente não tá vencendo ainda, né? A gente tem casos que muitos usam como, se ele chegou, todo mundo pode chegar, mas a gente sabe que a exceção não faz a nossa realidade. É irreal. A gente tá, na verdade, trabalhando a exaustão, porque a gente tá sobrecarregado de informação, todo mundo tá falando disso. A gente tá sobrecarregado de demanda, porque a gente assumiu mais de demandas, né? Sim. E a gente tá sobrecarregado de pressão também, porque a gente tá tendo que atender uma demanda midiática. A nossa vida é midiática agora. Entendeu? Então é como se a gente tivesse que fazer um filme com um final feliz o tempo inteiro da nossa vida. E isso é uma pressão para os jovens assustadora. O cara tem que ser bem sucedido da hora que acorda, da hora que vai dormir. Porque a roupa dele para ir para academia não pode ter um furinho. A minha tem. Eu já não vou, porque eu não gosto. Então, assim, é isso. Eu tô lutando para fazer algum tipo de exercício. De a gente chegar lá. É isso. Mas na internet tá todo mundo correndo. Tá todo mundo fazendo maratona. Então pensa, se você não gosta que nem eu, que não amanhece o dia fazendo vídeo de maratona ou do tênis da ASICS ou da sei lá que marca, você tá lascado. Que vida é essa que você tá levando que você não faz parte disso? Você não toma shake. Você não tá com tênis, você não tá fazendo maratona. Aí chega no almoço, o teu almoço não é uma saladinha. É um frangão de padaria mesmo, com arroz, feijão, farofa, batata e mais alguma outra coisa. Ou você não tem almoço. Então, assim, que mundo é esse que tá excluindo cada vez mais gente da conversa, sabe? Ao invés de trazer. Eu acho que é por isso que eu ainda vou insistir na diversidade. Porque eu acho que a diversidade ela é fundamental para compreender qualquer fenômeno social, pra gente pensar em futuro, como a gente tá falando aqui, para pensar em carreira, sabe? Tem que pensar que as pessoas são diferentes, ponto. Isso aí não precisava nem a gente discutir sobre, né? Sim. E tem que pensar que as origens são diversas, sabe? E que tem que ser legal a pessoa que tá comendo um pãozinho com ovo de manhã, que é delicioso, com café com leite, e tem que ser legal aquela pessoa lá que tá na barriga invertida. As duas coisas têm que ser legais, sabe? Sim. Pra gente não adoecer, porque tem medidas, né, pra cada coisa. Você não precisa nem ser uma coisa e ser esse o padrão e ser só isso que é possível e nem precisa ser outra, né? Porque quanto menos opções de estilo de vida e possibilidade de vida tiver, menos opções de futuro, menos opções de carreira, menos opções de sucesso, Exato. Menos possibilidades, né? Eu sempre fico pensando nisso. Eu falo, gente, de manhã amanheceu o dia, estamos nós abrindo a câmera, abrindo a tela para ver um monte de hater, né? Porque tudo que a gente não faz e tudo que a gente não é. Então, exatamente. Assim, e a gente não aprende, ninguém ensina, pelo menos, a traduzir essa realidade. Porque, assim, quando você traz, por exemplo, a alimentação saudável, ela não é acessível. Não é. Eu não vou conseguir fazer, às vezes, a feira toda semana. Eu não vou ter as coisas frescas na minha casa. Eu não vou ter alguém para cozinhar para mim. Então, assim, eu tive um bate-papo com uma nutricionista que ela virou para mim e falou assim, Laís, eu fiz um plano aqui com uma pessoa que a gente considerou salsicha. Eu falei assim, eu tive que considerar. Eu tive que sentar com a pessoa e ver quanto que você consegue gastar no mercado. Sim. Qual o mercado do seu bairro? O que vem de lá? Qual que é a marca? Porque não dá pra gente colocar peixe branco ou algo do tipo nessa alimentação. Então, assim, a gente também, de alguma forma, nesse trabalho da diversidade, fazer o que a galera chama de equidade, que é o quê? Qual é a minha realidade? Quais as ferramentas que eu tenho?
E como isso pode me ajudar em algum canto, né? Porque a gente não aprende a traduzir as realidades. Eu só abro meu celular e vejo, eu não tenho esse tênis, eu não consigo correr, eu nem gosto de correr, mas tem alguma coisa de errado comigo por isso. Sim. E é isso, né? O erro é meu. Eu já deveria estar nesse lugar. Tô atrasada, né? Super. E eu fico também pensando no que você está falando, eu penso numa outra coisa, assim. Como é que você faz essa juventude querer ser outras coisas para além de ser rico? Porque ser rico não é profissão, sabe? Eu acho que a gente precisa... precisa falar, né? Porque dá a impressão, às vezes, que ser rico virou profissão. Que é essa vida aí que está sendo vendida, que você acorda. Isso é vida de rico. Acordar de manhã, o café tá lindo, a roupa da academia ser linda, a pessoa já ir pra academia maquiada, aí a pessoa chega no trabalho perfeito, o trabalho parece um cenário, né? Tudo isso, e isso é vida de rico. Até isso é riqueza, assim. Até pensar em que condições vai ser essa que essa empresa vai te fornecer no teu primeiro emprego, é uma realidade que não é a realidade de todas as pessoas. A maioria dos empregos, inclusive, no Brasil, eles vêm do setor de serviços. O que significa isso? Significa a padaria da esquina. Significa aquele cursinho pequeno de inglês do teu bairro. E esse lugar não vai ser sonográfico. Exato. Esse lugar, você mal vai ter um computador, de repente você vai dividir o computador com o dono daquele lugar, sabe? O meu primeiro trabalho foi na recepção da academia do bairro que eu morava. Porque eu precisava trabalhar. Era o horário que dava, porque já era do lado de casa. Então, já descia do ônibus da faculdade, já entrava dentro do negócio. Eu tinha 18 anos, então eu entrava ali na recepção, era uma academia de ginástica. Pensa, a pessoa não gosta de malhar, primeiro emprego, vai trabalhar. Ginástica. Mas, assim, era um casal que era dono e tal, super queridos, e foi ali meu primeiro lugar, recepcionista dessa academia. Sabe? Dali eu tentei trabalhar no shopping, que é isso, a gente vai tentando. Sim. Foi um terror na minha vida, não consegui me adaptar de jeito nenhum. Pensa, uma pessoa questionadora trabalhando com venda em shopping muito difícil trabalhar complicado. em shopping. Muito É difícil pesado. trabalhar em shopping, porque a carga horária é muito pesada, né? Então, assim, mas é uma realidade de muitos jovens. Você chega lá, tá cheio de gente jovem, cheio de gente que sonha em fazer faculdade ou tá fazendo e tá lá no shopping, né? Sim. Uma coisa que é bacana da faculdade também, que às vezes a gente se apavora muito, mas tem muito professor muito consciente dessas realidades e que vai te apoiando no meio do caminho. Eu tive muito isso, assim, porque eu tive que trabalhar o tempo inteiro da faculdade. Eu não tive essa opção. Então, eu fui contando muito também com os meus professores, sabe? Que foram me dando sustentação também nessa caminhada. Tipo, faz isso aqui só, me manda isso aqui por e-mail amanhã de madrugada, aceitando receber trabalho meia-noite, aceitando minha ligação domingo, sabe? Esse é o professor também bacana de faculdade. Não é só o cara que é maravilhoso explicando, mas é o cara que conhece o Brasil, Sim. que conhece a realidade dessa galera que está chegando na faculdade e que tem que trabalhar para estudar. Não consegue, não existe a opção, que é a realidade da maioria. E é por isso que a maioria não termina. Porque não é só acessar, né? Exato. E, Catiuxa, falando sobre o racismo, né? O racismo, ele vai criando os seus tentáculos nessa realidade. Então, Sim. como que você vê também essa questão do racismo nesses acessos, nessa questão de preciso estudar, como eu vou conseguir essa oportunidade, como que eu vou conseguir esse primeiro emprego? Sim, acho que, assim, falar de racismo é uma coisa até que eu até paro, assim, sabe? Eu tava indo embora, eu até paro, porque pra mim, assim, talvez seja a maior barreira de todas do Brasil pra gente pensar em futuro, se o Brasil tem sua maioria de juventude negra, sabe? 56%. E aí não vê realmente uma intenção real de resolver esse problema, que não vai partir de mim, não vai partir da Laís, sabe? Não vai partir de você, é muito ruim, porque dá os recados errados e já constrói um futuro também racista. É muito difícil, assim. Porque a gente falou de cotas. As cotas foram um mecanismo de política afirmativa, talvez a maior de todas que a gente teve no Brasil, né? Que já está fazendo aniversário de 20 anos, que não resolveu o racismo, que não irá resolver, mas que é um mecanismo de política afirmativa que a gente viu bem sucedido no Brasil. Sim. As pessoas, de fato,
acessaram a universidade, desempenhando muito bem, ao contrário do que todo mundo imaginou. O processo de acesso não é esse que as pessoas imaginam. Não toma a vaga de ninguém, porque vaga seletiva, vaga reservada sempre existiu. Sim. Por diferentes motivos no Brasil, para diferentes tipos de concurso. E essa ideia de falar, vai tomar minha vaga, já subentende que, então, peraí, essa vaga não é da pessoa preta, ela já é de uma outra pessoa. Vai Exatamente, tomar a vaga de quem? Mas é isso, né? assim, quando você não conversa sobre política na escola, que é essa política da cidade, não é essa política partidária, não é a política para você votar em ninguém, nem acreditar numa ideologia ou na outra. É essa política para falar, assim, dos impactos de uma ação individual no mundo que é coletivo, que é comunitário. Sim. Se a escola não debate isso, você vai crescer achando que o seu mundo é o seu mundo. Por isso que fica mais fácil de você achar que existe essa profissão ser rico. Você acredita mais fácil. Porque é sobre você só. Você não entende que o mecanismo da riqueza ele é um mecanismo de geração. Você precisa gerar renda, gerar riqueza. Para você gerar renda, gerar riqueza, você precisa de pessoas, comunidades. Você precisa de um dinheiro que circule. Se o dinheiro ficar retido, ele gera recessão. Eu estudei um pouquinho de economia, sabe? Eu fui até... Começou lá. Eu precisei passar nas provas um tempinho. Então, assim, é isso. A gente não entende esse jogo. Por não entender, a gente acredita falsamente que todo mundo assalariado vai conseguir ser acumulador de riqueza. É impossível você ser acumulador se você não tiver lastro. Lastro é aquilo, vem da sua família que vende, não sei quem que vende. Impossível. Sabe? É um país que não permite ascensão social. Se não permite ascensão social, significa o quê? Que trabalhando você não vai conseguir. Na maioria das vezes, você não vai conseguir. Só conseguem as exceções. Que é aquele que tem um talento muito fora da curva e aí uma portinha já ajuda e aí ele vai embora e aí ele consegue e tudo mais. E aí eu acho que nesses buracos e nesses tempos também de crise de futuro estável e tudo mais, eu acho que é onde surgem armadilhas e pessoas que querem se aproveitar dessa realidade para vender promessas fáceis, para vender discursos que na verdade são irreais, que beneficiam só elas. Eu acho que um discurso que vem ganhando força nos últimos anos é que de faculdade não dá futuro. Então não façam faculdade. Vá fazer o curso rápido daquele guru, daquele coach do Instagram, que ele vai te ensinar a ficar rico rápido. E eu acho engraçado porque tá até tendo uns podcasts de crianças, não sei se vocês já viram isso. Um pouco bizarro. Economista, crianças, filhos de pessoas muito ricas que já estão fazendo podcast de investimento, de Bitcoin, de não sei o quê. Então o discurso não façam faculdade. Mas os filhos dos super ricos estão fazendo faculdade. As melhores faculdades, os melhores cursos. Eles estão estudando, se preparando, mas aí eles querem que a grande massa não faça. Pra continuar sendo mão de obra barata, sabe? A gente tem que ir lá olhar que magia é essa, né? Que você não terminou a matemática do ensino fundamental, do ensino médio, você já tá no cálculo 3. Porque pra você tá dando aula de rendimento, eu fiz o cálculo 1 e o 2, eu já tô aqui assim, já fico, meu Deus, socorro! Pedir ajuda a todo mundo lá de cima. Porque, gente, isso aqui só pode ser espiritual. Isso aqui não foi feito, né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que tem essa coisa do tempo digital que dificulta muito a galera entender o processo, entender que vai ter que ficar algumas noites mesmo sem sair para poder conquistar alguma coisa, sabe? E esse conquistar não necessariamente precisa ser bem material, existe realização pessoal ainda. Será que as pessoas ainda já sentiram essa sensação de você conquistar alguma coisa que você quer? Entender uma coisa que você queria aprender? A gente precisa voltar nesses prazeres. Esses prazeres também estão no tempo digital. Porque a entrega de dopamina do celular, ela nunca vai ser igual à entrega de dopamina de um tempo longo até você conquistar alguma coisa. Só que eu posso garantir para vocês também. Quando você estuda e quando você trabalha por alguma coisa de longo prazo, a conquista, ela também é de longo prazo. E ninguém te tira. Sim. O que você ganha de dopamina no celular apaga em tantos segundos que você já tem que ver uma outra imagem que te alimente na dopamina de novo, né? Então, assim, acho que esse é um problema hoje de saúde mesmo, assim. A gente tinha que estar falando de uma educação integrada com a saúde mental, que olhasse para esses alunos, mas olhasse também para os professores, que eu estava falando deles estarem cansados, porque é isso, como é que esse professor que chega para falar no análogo consegue atender o digital, né? Ele está falando no analógico. É isso que eu tô querendo dizer, ele tá no analógico, em outro tempo. Sim. Como é que ele vem com livro, caneta, papel, para falar com quem tá no digital? É uma imagem por segundo, por meio segundo, nem sei agora se é segundo mais, deve já estar no microsegundo,
né? Então, são linguagens que não conversam. Então, acho que é esse mundo que a gente está vivendo, assim. Mas também acho que está na mão dessa galera que está chegando repensar também a escola. Por que você não pode ser um pedagogo, que você vai fazer pedagogia, e você ser um pedagogo da escola do futuro, né? Por que você não vai ser o cara que vai repensar as estruturas para pensar um tempo de tela que nos ensine um outro tempo digital também, que não seja adoecedor? Sabe? Por que você também não pode criar lá um mecanismo de ensinar a inclusão ao invés de ensinar a exclusão? Eu acho que tem caminhos para muitas profissões nascerem. Eu acho que tem tanta coisa boa que aconteceu também. Aconteceu muita coisa ruim. Mas também aconteceu esse processo da gente diversificar, né? Não tem só esse caminho mais. Porque também era um peso muito grande. Você só pode fazer direito, medicina e engenharia. Fora isso, não é profissão. Ué, como assim? Enfermeiro não é profissão? Nutrólogo não é profissão? Tem um monte de profissões que não eram valorizadas porque só tinham, realmente, assim, para sua família te respeitar, tinha isso, né? Para sua família te respeitar, para o mercado te respeitar, para você ganhar um dinheiro digno, você só tinha 3 opções. Não tinha muito mais do que isso, não. Dentista, talvez, ali, né? Que ainda tinha questionado se dentista era médico, tem essas coisas. Tinha uns status aí muito, muito loucos, assim. Eu acho que tem esse outro lado também. A gente vive hoje um tempo que as profissões, elas também estão mais respeitadas, em alguma medida. A psicóloga hoje é mais respeitada, né? Eu acho que o nutricionista é mais respeitado também um pouco nesse mundo, apesar dessas confusões do que seja autocuidado. Tem um respeito maior. Tem um respeito maior pela comunicação. Eu acho que a comunicação também ampliou de uma forma, né? E ela tem tantos caminhos, né? Que você pode estar... aliás, assim, não existe nada que não precise da comunicação para acontecer. Sim. Né? Eu acho que eu fui para a comunicação também muito por causa disso. Não tem nenhum projeto, não tem profissão, não tem empresa que funcione sem comunicação, né? E ao mesmo tempo que ela é propulsora de um futuro lindo, ela também pode ser uma arma, né, para construir coisas ruins. E qual conselho que você deixa, principalmente para a galera que está escutando, para a galera preta, que tem aquela questão, né? Eu preciso me provar 2 vezes mais, 10 vezes mais, pelo menos eu escutei bastante isso, para ter o meu lugar ou para conquistar alguma coisa. Você trouxe essa questão de, às vezes a gente vai precisar deixar de sair, fazer algumas coisas para conquistar esse nosso corre, para construir esse foco que a gente precisa, mas qual conselho que você conseguiria dar para essa galera, para esse primeiro passo que está iniciando na carreira agora, né? E está enfrentando tudo isso? Eu não sei se eu não sei dar conselho, né? É muito difícil para mim dar conselho. Acho que conselho é um negócio estranho isso. Mas assim, eu diria assim, vamos lá, pessoas brancas. Olhem para o lado, olhem para as salas de aula, olhem para as empresas que vocês forem trabalhar e vejam quantas pessoas diferentes de vocês têm nesses espaços. É muito mais legal estar num espaço de pessoas diferentes, em que aparecem ideias diferentes, repertórios diferentes, lugares diferentes. É muito mais legal ir a festas diferentes, não ir sempre para o mesmo lugar, não comer sempre a mesma comida, não ouvir sempre a mesma música. Pensar que a gente pode conhecer o mundo para fora, mas a gente também pode conhecer o mundo das pessoas. E o mundo das pessoas, ele é de diversidade. Então, primeira coisa eu falaria para as pessoas brancas, não tenham medo da diversidade. A diversidade não é um monstro, a diversidade é só o que a vida é. A natureza é diversa. A natureza, ela se constitui da diversidade, né? Senão a gente não estava vivo. A gente é composto de tudo que é diverso. E a gente precisa de tudo que é diverso para se manter vivo. E eu diria para as pessoas negras, para se colocarem no mundo como pessoas. Sabe? Apesar da gente não ter superado o racismo, nós precisamos, enquanto pessoas, superarmos internamente. Para a gente poder existir, para a gente poder não ser parado. Porque as barreiras estão aí, as barreiras estruturais, as institucionais, não acessa aqui, não acessa ali, não tem oportunidade aqui, não tem oportunidade ali, não tem direito aqui, não tem direito ali. E ainda tem as questões das outras pessoas que às vezes não compreendem a questão racial, porque ela é muito complexa, ela não é ensinada da forma correta. E aí só entram como mais uma barreira. Com o seu comportamento preconceituoso, com o seu comportamento discriminatório, que às vezes vai falar de uma questão estética de uma pessoa, que às vezes vai questionar por que aquela pessoa está em tal lugar, né? Então tem tantas questões aí, mas eu acho que é se ver como pessoa e tentar internamente, sabe, quebrar isso e acreditar em si, a partir dos seus meios, a partir da sua ancestralidade, se conectar com que os seus viveram, se conectar com a sua história. Acho que não tem coisa mais rica do que conhecer a própria história.
Não tem coisa que preencha mais a gente de orgulho do que conhecer a própria história, conhecer a própria origem, né? Eu parei na minha bisavó, não sei o que acontece da minha bisa para trás, mas só de eu conhecer até a minha bisavó, que já é muito para muita gente, não conheço meu lado paterno nada. Realidade também de muitas meninas negras, né, no Brasil. Mas, assim, é isso, assim, que eu acho. Não sei se isso é conselho, mas eu acho que é caminho. É caminho. E a gente precisa disso. Bora falar, então, de empreendedorismo? Que é uma questão aí muito polêmica. A gente tem desafios, oportunidades. Você já falou bastante sobre essa construção da educação, do desenvolvimento de carreira, que reflete 100% na gente conseguir construir alguma coisa que seja nosso. E eu não quero romantizar o empreendedorismo, e é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Vou trabalhar para mim que é mais fácil. Vou abrir uma coisa minha porque vai dar dinheiro. Não só dessa promessa que nós temos, né, de um dinheiro rápido, mas porque eu acredito que foi o tempo, né, que o empreendedorismo também era esse lugar ali tão glamourizado. Então, como que você vê hoje, né, Catiuxa, nesse lugar onde você está, nesse ramo de empreendedorismo, com tantos projetos que você toca, a realidade do empreendedorismo hoje no Brasil? Jesus, a gente tava... eu tava conseguindo rir, né? Eu acho que eu agora... Bom, empreendedorismo, né? Primeiro que empacotaram o empreendedorismo como um produto, né? Para resolver uma questão que é do nosso tempo, do Estado brasileiro, da sociedade, do mundo, que é falta de trabalho, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, empacotaram como um produto para dizer pra gente assim, não liga não que você não tem trabalho, mas não. No futuro não haverá trabalho, todos serão empreendedores. Essa é a campanha que tá rolando aí. Essa é a campanha de marketing que tá rolando. Talvez, né, a gente não tenha muita saída, porque às vezes quando o problema é estrutural, a gente tem que se adaptar e negociar com ele e tentando pensar alternativas, né? E coletivamente pressionar, né? Não tem jeito. É isso, tem um mínimo entendimento. Mas assim, na vida prática, se a gente não tiver alternativa e tiver que empreender, eu acho que é procurar programas e projetos que estão abertos e que são gratuitos e que ensinam sobre empreendedorismo, sabe? Foi por aí um pouco que eu fui com esse recorte racial. O Black Money é sobre isso. Assim, quando eu entro no mercado corporativo, fui para a primeira grande empresa, né? Saí da faculdade de comunicação, fui fazer estágio. Aí fui para a primeira grande empresa. Eu já com essa mente minha questionadora que eu tô falando aqui desde o início do papo. Quando eu chego na empresa que eu olho, bom, cargo de gerente de comunicação, cargo de diretor de comunicação, fui vendo para onde a comunicação podia caminhar. Sim. Quais eram as outras áreas que a comunicação estava? Tem o marketing, tem a relações públicas, tem assessoria de imprensa, né? E é bom falar até pra galera que tá escutando. Então, tinha umas coisas ali. Tem relações com as comunidades, que é uma outra área muito legal que algumas empresas têm, que é para lidar, por exemplo, são empresas que estão em territórios, que tenham favelas no entorno, comunidades no entorno. Então, existem pessoas de comunicação que fazem essa interlocução. Sim. Movimento social, empresa, território, empresa, porque a empresa tá ali. A Vale do Rio Doce tem isso, por exemplo, por conta de territórios indígenas, uma série de coisas onde a empresa está lá atuando. Então, olhei para aquele cenário e vi assim, não tem pessoas negras nos cargos de direção. Não tem pessoas negras no cargo de gerência. Aí, beleza, sento no computador para ser estagiária. Aí vem uma brincadeira, você não vai durar aqui 3 meses. Uma piadinha que veio na minha mesa num negócio da intranet. Nossa. E aí, fui indo. Do meu lado, um homem negro mais velho, que cuidava lá da parte visual, comunicação visual, que é um outro campo da comunicação, né? Luminária, luminosos, letreiros, esse tipo de coisa, né? Pra galera também que tá aí pensando em fazer comunicação. As artes gráficas todas aí, galera da comunicação. Artes digitais também, né? Galera das redes sociais, todo mundo, tudo isso é comunicação. E aí ele trabalhava também nessa parte. Aí eu comecei a conversar, comecei a conhecer ele, vira pra mim, 60 anos de idade, 45 anos na empresa. Quanto você ganha? 5 mil. Vocês ouviram que ele era um homem negro, né? Tá. Vocês ouviram antes? Que não tinha cargo de gestão, nem nenhum gerente. Esse foi o meu primeiro... Décadas na empresa. Isso importante dizer, já tinha feito ali, passado por 3 trabalhos não dentro da minha área de comunicação, vindo assim, trabalhando para poder manter na faculdade, como eu falei, e tinha trabalhado com a minha mãe, que a minha mãe foi ter a primeira empresa dela.
A minha mãe é a primeira que empreende na família e que vai ter a empresa dela depois da gravidez do meu irmão, onde ela não consegue voltar para o mercado de trabalho formal. Dado de realidade também. Exato. Minha mãe ali com 48 anos não conseguiu voltar para o mercado de trabalho formal e foi empreender. Foi empreender na área dela, na área de saúde, mas foi empreender. E aí não tinha como contratar ninguém. Quem foi ser a primeira funcionária? Sim. A filha. Certo? Trabalhando sem férias, sem 13º, sem, né? É filha. Uberização do trabalho, entendeu? Exatamente. Então eu fui trabalhar com a minha mãe nessas condições. Trabalhamos Natal, trabalhamos Ano Novo, tá? Então foi nessa pegada. Então quando eu chego no mercado corporativo, pô, as cascas da criança já tava grossa. Já estava grossíssima. Então, o que eu observava, vocês pensam, com essa mente politizada, tendo vivido já tudo isso, eu chego questionando muito aquele sistema e aquele modelo. E aí, com muito pouco tempo ali, eu fui conseguir alcançar a carreira. Comecei analista 1, analista 2, analista júnior. Fui subindo na empresa. Mas cheguei num ponto, conversei com a minha liderança, chegou num ponto ali de trava a carreira, que eu não consegui mais subir, porque não tinham, né? Ela virou pra mim, não tem cargo, não tem como abrir cargo, não tem cargo nesse segmento mais. A gerência não vai mudar agora e tal, porque eu queria crescer. Sim. Exato. E aí, eu falei, eu vou empreender. Fui empreender, mas fui empreender naquela, assim, a vida também se movimentou nesse sentido. Entendeu? Conheci uma pessoa que também estava querendo empreender e que tinha um pai que tinha um dinheiro para emprestar. Que esse é um ponto importante, né? Tinha um pai que empreendedorismo tinha não é do dinheiro nada. para emprestar. Porque para você empreender, você vai se deparar com a primeira coisa que é CNPJ, nota fiscal, imposto, contador. Como é que paga tudo isso? O pai que tinha dinheiro para emprestar. Que não era o meu, que no caso eu nem conheço. Certo? Então esse menino, amigo meu, branco, tinha uma estrutura familiar, e eu tô marcando a raça porque a gente também tá falando sobre isso, Exato. né? E se eu olhasse para as minhas amigas negras, por exemplo, eu não teria um pai delas para emprestar o dinheiro, só teria com as minhas amigas brancas, infelizmente. E aí o pai dele emprestou o dinheiro, a gente abriu a primeira empresa, sem ter sala. Também é importante dizer que as pessoas pensam que a gente abre empresa, né? Exato. A gente abre um CNPJ, a gente não abre empresa. É importante dizer também. E hoje em dia, ainda com o MEI, né? Pior ainda, porque o MEI não necessariamente terá um espaço físico, não necessariamente terá funcionários. Ele é feito mesmo para virar um registro PJ individual. Ele é feito para isso. Porque é esse cara motoboy, que ele pode ser um MEI. A manicure é uma MEI, a cabeleireira é uma MEI. É uma forma de você ter um registro profissional e pagar imposto, né? E aí eu passo a ter a necessidade de ter uma contadora, que é um apavoramento na minha vida, né? Eu ali com 26 anos, eu falei, caraca, agora tem que ter contador, agora tem que ter não sei o quê. Agora o que eu faço? Socorro, Deus, né? Mas enfim, aí fui aos trancos e barrancos. Mas fui indo. Sim. Porque eu olhei para o mercado e vi o que eu falei para vocês. Aí conseguimos ter um primeiro grande cliente, a gente foi nesse, mas também mudando a todo momento, assim. Isso é uma coisa também que eu fui aprendendo. Uma empresa não começa e caminha até o final do mesmo jeito. Quando ela é pequena, né? São outras realidades. Não estou falando do Itaú, estou falando da minha pequena agência, que começou sendo agência e foi, terminou, já estava fazendo outra coisa. Mas é isso. Boa. E a maioria, desculpa, Não, pode ir. a maioria dos empreendedores do Brasil são microempreendedores, né? Acho que quando a gente fala de empreender, dá a impressão que a gente vai falar só de grandes empresas, num volume absurdo de dinheiro, de grandes CEOs, mas a gente está falando de pessoas que são operárias do próprio rolê, né? Elas trabalham na própria empresa e às vezes até mais do que trabalharia com uma CLT, com um PJ. É de segunda a segunda, são noites, são finais de semana. A primeira sala é emprestada, é a garagem de alguém, é a cozinha da tua casa. Porque é isso, a gente vê filme também, acha, aquela garagem da casa americana. Primeiro que aqui no Brasil, aquele modelo de casa, se for alguém, é mansões, condomínio mansões, né? Não é a casa real. Então é o apartamento que você mora, que você vai ter ali um cantinho, que você vai botar seu computador talvez no seu quarto e talvez a sua empresa vá rodar inicialmente no seu quarto. E aí você vai, hoje tem aí os coworkings, né? Os escritórios virtuais, que você vai para o escritório virtual e faz sua reunião. E talvez no modelo digital, dependendo do tipo de negócio, você consiga
consiga viver assim por um bom tempo. Sim. Porque ter sede também, esse sonho da empresa mesmo, com sede, com não sei o quê, demanda um custo assustador, né? De funcionário, um custo assustador. Então, a gente vai empreendendo dentro daquilo que a gente pode, né? E pensando assim, eu acho que hoje, o principal, eu acho que é procurar estudar empreendedorismo. Procurar estudar o segmento que você vai atuar, né? Perfeito. E tem, felizmente, como eu comecei a falar um pouquinho do Black Money, o movimento Black Money foi muito importante para mim, tanto para minha compreensão de dinheiro, né, de como é que a moeda circula, mas não esse olhar da economia, mas um olhar mais social para o dinheiro, que eu esperava que eu ia ver na faculdade e não vi, esse olhar social para o dinheiro, né? Eu fui ver no movimento Black Money, que é esse entendimento do que você faz com o que você ganha também, né? Do que você faz com o que você gasta, o que é investimento para uma pessoa preta, sabe? Periférica, e que tipo de empreendedorismos que acabam se apresentando de primeira. Acaba se apresentando de primeira, não é uma agência de comunicação, como no meu caso. O que se apresenta é você vender roupa, é você vender acessório, é você fazer comida, é o que está à mão. Sim. E é o empreendedorismo de sobrevivência. Né? É meio que isso, assim, eu preciso fazer dinheiro rápido, então eu vou vender alguma coisa aqui, eu vou fazer um bolo que eu sei fazer, mas mesmo que seja isso, né? Como é que você pode imprimir sua marca naquilo ali? Né? E como é que também você sai dessa fase da sobrevivência para você ter de fato uma empresa, para você ter de fato uma marca, né? Que não necessariamente, mais uma vez, que não necessariamente esse modelo de hoje exige que você tenha sede e funcionários. É claro que quanto mais você conseguir distribuir o trabalho, melhor você vai viver, mais qualidade de vida você vai ter. Exato. E você trouxe esse primeiro ponto, né? Que é o estudar, que é o procurar entender. E eu acredito que os jovens hoje também, alguns, têm essa dificuldade de acesso a esse conhecimento e o debate, ele é raso no empreendedorismo. Porque é tudo que circula, né? A gente tem ali as músicas de ostentação, que ao mesmo tempo pode me dar uma força de eu correr atrás, mas também traz essa realidade do rico, muito rápido. A gente tem as questões de jogos de aposta, enfim. E eu acredito que tudo isso também reverbera para um debate raso desses jovens, de eu quero só abrir e ponto. E aí você traz a questão da educação, que é muito importante, você traz que não necessariamente a gente vai ter esse empreendedorismo, vai ser ou vender a roupa e ter a sua marca e construir isso. E como que esse jovem consegue pensar num planejamento? Teria algumas dicas? Você pode ir por esse caminho, eu sei que não existe um 2, 3, 4, mas como que ele pode planejar isso, né? Cara, é isso, assim, eu acho que tem que procurar essas instituições, como eu falei do Black Money, tem várias, eu conheci depois o Colabora, eu conheci o pessoal da Muda, que fala também de dinheiro, eles têm uma página de uma moeda digital. E aí, dentro daquele ambiente virtual, você consegue trocar com outros empreendedores os seus produtos. É um escambo virtual, você não vai usar o dinheiro que a gente usa. Você vai usar mudas. E aí, quando você entra, você já ganha um número X de mudas. E aí, você coloca na página deles, na plataforma, o que você tem a oferecer. E você tem acesso a tudo que os outros empreendedores que estão ali naquele ecossistema também têm a oferecer. Então, dali você compra curso de inglês com as suas mudas e vende o seu serviço também por mudas e tal. E viver essas coisas é ampliar a sua rede também. Não tem empreendedor que não precise de rede, né? E é essa rede que vai te ajudar, é a rede que vai te indicar o melhor fornecedor. Eu acho que esse é um lugar aí que talvez seja uma dica, assim. Uma coisa que eu precisei fazer muito, que eu acho que eu gosto de fazer, é relacionamento. Quando eu tava ali nesse momento empreendedora, sabe? Precisava estar me relacionando o tempo inteiro. Então eu ia procurar eventos de empreendedorismo. E aí, assim, talvez para se sentir mais acolhido, vale fazer recorte mesmo. Procurar encontros de empreendedorismo feminino, procurar encontros de empreendedorismo negro. Se você é de lugar de periferia, procurar encontros de empreendedorismo periférico, como tem a Expo Favela, que é um evento enorme, que é maneiríssimo, né? Da galera da CUFA e tal, que viaja o Brasil e que faz em vários estados. Então, acho que, assim, precisa sim, porque é uma etapa difícil para quem não tem recurso, para quem não tem estrutura familiar, para quem não tem patrimônio. Então, empreender é mais uma aventura louca de tentar viver nesse mundo, né? Excludente, difícil. Então, encontrar grupos e encontrar apoio é fundamental.
Eu acho que é por aí, assim, estudar a marca, estudar o segmento. Acho que a internet está aí, tem um monte de ferramentas gratuitas, plataformas que você consegue fazer gestão de negócio. Tem plataforma hoje para você fazer suas artes, né? É claro que tentar fazer alguma coisa mais personalizada é muito melhor, mas acho que é um começo. Você dali já pega uma coisa pronta, já cria uma primeira para você poder botar a sua cara na rua, sabe? Então, acho que tem que começar e ter menos medo do erro, assim. A gente, quando começa, a gente começa muito apavorado em errar. E tem muita gente fazendo, né? Eu acho que esse melhor feito que perfeito é uma coisa que a gente vai aprendendo muito para quem é perfeccionista, para quem fica naquele, meu Deus, socorro, quero fazer lindo, não quero só fazer, quero fazer lindo, quero fazer que todo mundo goste. Você vai aprendendo que vai ter que abrir mão até que você vai, pô, isso aqui eu faço muito bem, isso aqui eu já faço mais ou menos. Será que eu não pego uma parceria para esse mais ou menos? E aí eu faço só esse que eu faço muito bem? E aqui eu começo a botar valor, porque aqui eu faço muito bem. Sim. É isso. Boa. E o que você vê de tendência, né, para empreendedorismo? O que você está percebendo que vem por aí ou que está em grande foco agora, né? Cara, eu acho que tudo que pensar da gente pensar em regeneração de uso, pensar num consumo consciente, pensar no clima de modo geral, pensar no lixo. A gente sempre pensou no lixo como algo descartável. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente precisa pensar no lixo como riqueza. Né? Pensar no lixo de uma outra forma, talvez até mudar esse nome, né? Porque até acho que tem um outro nome. Não é isso, não. Acho que fala descartáveis mesmo, e aí vai identificando, né? Eu sou uma mente que não paro, e além dos coletivos do empreendedorismo social, que é esse voltado ao impacto social, né? Que é pensar assim, eu tenho o trabalho de preto, que é para pensar a empregabilidade da população negra, e para falar de vagas, oportunidades, carreira, tudo mais, para a galera preta, que tem mais dificuldade de acesso, que tem mais dificuldade de permanência, que tem mais dificuldade de desenvolver carreira. Mas eu abri recentemente, a minha galera sempre ficou assim, onde é que você comprou isso? Onde é que você comprou aquilo? Aí eu falei, quer saber, vou abrir um Instagram de brechó online, abrir um brechó online. Então já tá lá rodando o brechó online, porque eu não paro, não tenho sossego também, nenhum. A mente empreendedora também vive, mas ao mesmo tempo, foi uma coisa que eu fiquei pensando, gente, esse negócio também da roupa, a roupa tem tempo de vida, né? Ainda que você não vai jogar fora, mas vai passar para uma outra pessoa, vai não sei o quê. Tem tempo de vida. E é um investimento também, assim, para mim que gosto, que penso em marca com identidade, que penso que as pessoas pretas usam a moda como uma forma de se comunicar e se colocar no mundo, né? E que é uma forma de expressão e de responder também às violências. Eu acho que a moda também é isso. Eu penso nesse lugar também, dessa roupa caminhar, daquilo não virar mais um lixo descartado na natureza e fazendo mal e tudo mais. Então, acho que pensar consumo consciente é fundamental para qualquer coisa que venha a ser lançada daqui para frente, combinando isso com saúde mental. Porque a gente precisa entender que a gente também está sendo afetado e a gente também está nesse lugar de descarte. Pessoas estão em desuso, praticamente, né? E o discurso da inteligência artificial precisa ser muito cuidadoso para não parecer que a gente está em desuso, porque a gente não está. Né? Então, acho que combinar esse consumo consciente, combinar as pessoas, porque para mim o centro de tudo somos nós. Exato. Nossa, Catiuxa, que bate-papo maravilhoso. Meu coração até fica triste de a gente ter que caminhar para o encerramento. Pois é. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem que você gostaria de ter escutado quando você começou, para quem está começando aqui. Caramba, muito difícil, assim, gente. Cara, eu vou pensar, Laís, você me pegou de surpresa. Eu não sou essa da frase pronta. Não, é uma construção. O que você gostaria de ter construído, pensado mesmo, né? Eu acho que pensar que a vida, ela vai se apresentar diferente a cada etapa, sabe? Ela é um recomeço. Ela é um eterno recomeço, assim. O que eu venho percebendo é que a gente vive várias vidas, sabe? E que vive várias mortes também. Sabe? E a gente precisa aprender com esses processos. Tanto que vão ter momentos de que você vai entrar em lutos diferentes. Você entra em luto por sair de um trabalho que você gostava muito. Você entra em luto porque terminou um relacionamento com uma pessoa que você gostava muito. Porque perdeu um ente querido, enfim. E, ao mesmo tempo, a cada etapa dessa de luto, vem uma nova vida. Né? E isso, para mim, é a grande... Assim, acho que é a magia da vida. Porque tem sempre uma possibilidade de acontecer uma outra coisa. Olha que maneiro, assim, você tá aqui
E, de repente, vocês me ligam, me mandam uma mensagem, eu tô aqui sentada em São José dos Campos conversando com vocês, sabe? Tô lá no Instagram, zapeando, vi lá uma mensagem do Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? Não sei o quê, tarará, beleza, vou sim. Tô aqui sentada conhecendo Laís, conhecendo Incrível. Lucas. E nesse papo e conhecendo essa galera que tá aqui ajudando a gente, né? Esse suporte técnico e tal. Então, acho que tá aberto a isso, entender assim, vai doer, muita coisa vai doer na vida. Mas sempre olhar pra frente, assim, pensando, daqui a pouco vem uma nova vida. Isso aqui vai morrer, essa coisinha ruim vai morrer e vai nascer uma outra vida. Não tem frase pronta, mas tem essa experiência aí. A construção, né? De que a finitude, ela nem sempre vai estar terminando, né? Eu termino não tem algo finitude, e a gente né? vai construindo, né? É isso, se fosse pra falar uma frase, eu falaria Nego Bispo, que não tem melhor. Nossa, maravilhoso. Né? Nosso mestre que foi pro... não tá mais aqui, mas tá aqui, porque a gente vai manter ele vivo. Então ele fala, né? Que a gente é começo, meio e começo, né? É isso. Ótimo. Eu acho que o papo foi tão bom que ó, o objetivo de uma boa conversa aqui é você abriu muito mais perguntas, você abriu muito mais assunto do que fechou aqui. E a gente vai ter muita coisa para trocar ainda. Eu acho que o episódio de hoje deixa um legado para os próximos episódios, para as próximas convidadas. E a gente gostaria de ouvir quem tá ouvindo a gente, né? A partir de tudo isso que a gente conversou, seria muito legal que o pessoal aí de casa deixem nos comentários, deixem também as suas dúvidas, o que vocês acharam, concordam ou não com o que a Catiuxa falou hoje, né? Muita coisa pra gente ouvir, a gente gostaria de puxar essa troca daqui para os próximos episódios também. Então, quem estiver ouvindo, deixa um comentário, deixa uma pergunta, manda lá uma dúvida para a Catiuxa. A gente vai deixar aqui as redes sociais da Catiuxa, da Laís, a minha, quem quiser chamar para trocar uma ideia, né? Não deixa também de se inscrever aí no canal, curte, compartilha. Os próximos episódios vão vir muito bem. Quem estiver ouvindo no Spotify ou em outras plataformas de áudio, tem como também avaliar o episódio, deixar um feedback. Então, muito importante a gente ter essa participação. E é isso, muito obrigado por hoje, viu? Foi incrível. Eu super agradeço, tô muito feliz. Eu falo pra caramba, eu espero não ter atrapalhado a edição. O pessoal da edição, desculpa aí. Falo muito. Mas eu espero ter contribuído, assim. E você falou assim, concorda ou discorda, né? Gente, a gente não precisa concordar e discordar de tudo nem de nada. De vez em quando só ficar pensando, às vezes é bom. Pensa um pouco. Exato, muito bom. Catiuxa, muito obrigada. Como o Lucas falou, você construiu muita coisa aqui e deixou um legado. Então, a gente vai respondendo esse legado também, construindo juntos. Obrigada. Eu vou ficar escutando. Que massa, que massa. Aí, só para fechar, gostaria de valorizar cada trabalhador e profissional que ajudou a gente a fazer esse podcast, a equipe que tá aqui por trás hoje. Então, gostaria de agradecer ao Rafael Minas, que está na direção hoje aqui no estúdio. Obrigado, Rafa, pelo trampo. Flavião, que hoje está de cinegrafista principal, operando as câmeras. Felipe Novaes, de operador de áudio. O catering de hoje, quem arrumou o camarim, o lanchinho que a gente comeu aqui, tudo que tá muito gostoso, foi a Adriana, da Adrioli Camarins. Luiz Landim, meu assistente de produção, que me ajudou muito a organizar esse episódio hoje. Tem a Gabriela Santa, a maquiadora, veio dar um toque na gente aqui. Janaína Nogueira, social media, que tá fazendo os bastidores, aí acompanhe nas redes sociais o conteúdo da Jana. E o Vitor Oliveira, que é produtor da Catiuxa, que veio acompanhando ela aqui hoje. Foi um prazer conhecer todos vocês. Muito obrigado, equipe braba. Catiuxa, você arrasou hoje. Muito obrigado. Tamo junto, obrigada, eu que agradeço. Contem comigo. Com certeza. É isso.